vou pedir ajuda aqui do Vitor. Eu não sei, Alan, o que é melhor, se apagar aqui ou deixar aceso. Melhor o quê? Apagar assim? Tá ótimo. Então, irmãos, recapitulando de forma bem breve, o vídeo está lá no YouTube, são apenas 21 minutos, se você quiser rever depois. No encontro anterior eu falei do capítulo 1, que o autor fala da importância da liderança espiritual. E aí eu vou colocar aqui os 4 pontos que a gente trabalhou de forma bem breve, só para dar uma recapitulada, que ele falou o seguinte: Deus estabeleceu os homens como líderes no lar. Ele citou textos como de Efésios e 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala que o homem é o cabeça da mulher. Então, como alguém orava aqui no início, acho que o diácono Valquírio orava sobre isso, que a sociedade tenta minar essa questão do homem como líder do lar, até por conta de maus exemplos que tivemos no passado, mas, biblicamente, o homem é o cabeça do lar e nada vai mudar isso. E como trabalhamos na última reunião, a questão é se seremos bons líderes ou maus líderes, mas líderes do nosso lar. Todo homem casado é um líder no seu lar, quer ele reconheça isso ou não, quer ele seja um bom líder ou não. O efeito multiplicar, que é a tendência que nós temos de fazer com que as nossas ações se multipliquem na vida dos nossos familiares, esposas, especialmente dos nossos filhos. Uma coisa que eu tenho batido nessa tecla, porque é muito importante a gente trabalhar isso com os homens, que às vezes pode parecer, mas essa questão parece um discurso machista, mas só se preocupa com os homens e tudo, mas na verdade, ao trabalharmos esses princípios com os homens, nós estamos focando na família como um todo, no bem-estar dos filhos, mas também grandemente nas esposas, nas mulheres, pois a ausência do homem, quando nós como homens não assumimos nosso papel, não assumimos aquilo que Deus chama a nós para fazermos, certamente a mulher se sobrecarrega. Às vezes você vê mulheres fortes, mulheres vigorosas, que matam no peito, fazem tudo, assumem a organização administrativa da casa, assumem um monte de coisa. Meu marido é muito parado, eu vou fazer tudo. E aí é questão de tempo para você ver aquela mulher cansada, sobrecarregada, se sentindo exausta, porque a ausência masculina representa a sobrecarga feminina. E por último, que a nossa maior referência é a imagem de Cristo da igreja. Devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. E aí é um desafio enorme, mas que nós devemos orar, como fizemos aqui antes de eu iniciar, orar a Deus por nós mesmos. Vou falar um pouquinho sobre isso hoje, para que Deus nos fortaleça, porque a meta é muito alta, irmãos. O objetivo que nós temos é alto demais, sermos semelhantes a Jesus, que em último instante é o objetivo para todo cristão, seja homem ou mulher, mas especialmente a nós, especialmente aqueles que são casados aqui, Deus nos chama a amar as nossas esposas, assim como Cristo ama a sua igreja. Aí ele falou também de 3 tipos de pais, eu vou só mencionar para a gente lembrar, bem rápido. Os pais ditadores, que é aqueles que batem na mesa e falam, eu sou o líder da casa, quem manda aqui sou eu e ninguém tem voz. O outro extremo, que são os pais que ele chama de moles ou fracos, o nome do livro é Homens Fortes, então vamos chamar de homens fracos, aqueles que não se envolvem com a casa, deixam a mulher liderar, ou homens frouxos, né, também a gente poderia dizer. E os pais semelhantes a Jesus. Então, qual desses 3 modelos a gente vai seguir? A gente fatalmente vai cair para um ou para outro. Então, pais ditadores, pais moles ou pais semelhantes a Jesus, que seja o terceiro. E hoje nós entramos no 2º capítulo do livro, que é o valor do caráter. Nesse capítulo ele fala, e é muito interessante, vai ser como da outra vez, uma exposição breve, mas muito interessante as coisas que ele aborda aqui, irmãos, a importância do caráter cristão. Vamos ver se eu me entendo com isso aqui, ó. O Paulo, eu já vi que ele é fera nisso aqui, entendi bem. Vamos ver. Então, o valor do caráter, vamos ver. Não é tão difícil não. O que faz um homem ser digno de ser seguido? O autor levanta essa questão. Talvez você possa refletir sobre isso na tua própria vida. Quem você poderia dizer que são homens que são referência para você? E você pensando nesses homens, o que faz com que eles sejam referência para você e o que faz com que em alguma medida você os siga? Seja numa rede social, para ler os seus pensamentos no Twitter, para ler as suas ideias, seja um comentarista de política ou até mesmo de futebol, seja alguém que é referência na sua vida. Esses dias eu tenho um grupo de WhatsApp do pessoal que trabalhou comigo na engenharia muitos anos atrás,
e uma pessoa botou uma foto da gente no escritório há muitos anos, assim, final da década de 90, e eu passei para um colega meu que está lá em São Paulo, e aí ele mandou para mim a mensagem e falou, eu estava lembrando do Kleber, que é um chefe, um engenheiro que foi o nosso chefe, que foi a maior influência da gente na formação como profissional da área de engenharia de projetos, ele é falecido, e esse colega falou, eu pensei no Kleber essa semana, e o Kleber já faleceu, deve ter uns 10 anos, e nós trabalhamos com ele há mais de 20 anos atrás, irmãos. Mas ele ainda é uma referência forte na vida de profissionais hoje da área de engenharia. E o que faz alguém ser digno de ser seguido? E o autor fala o seguinte, ó, o tipo de homem que inspira outros a segui-lo é um homem de virtude ou caráter, especialmente no âmbito cristão. Esse homem que eu estou falando como um exemplo, ele era um homem divertido, ele era católico, mas não era muito praticante, mas até um homem que tinha princípios e valores familiares, mas ele tinha muitas virtudes como profissional de engenharia, era um engenheiro muito experiente, com muita experiência e muita bagagem, muito prático. Quem trabalha na área de engenharia, às vezes o pessoal fica até chocado a gente se falando, irmãos, porque a gente é muito direto, não tem muita conversinha. O pessoal que trabalha com engenharia é preto no branco, acabou, a gente fala as coisas, e ele era muito, aí o pessoal achava ele grosso, não é que ele era grosso, ele era um cara gente boa, mas a gente não tem conversa. Você está numa obra, você está tocando, está administrando a concretagem de uma laje, como eu trabalhei no projeto do metrô lá da Zona Sul, uma laje de 2 metros de espessura, da altura disso aqui, cheio de concreto, com 18 caminhões betoneiros fazendo fila, esperando para botar concreto dentro da laje. Tu vai ficar batendo papinho, vamos pensar o que a gente vai fazer. Tem que ser objetivo, tem que ser prático, e no projeto não era diferente. Ele era assim, meio grosso, meio bem objetivo, a gente cresceu nesse ambiente, né, e profissionalmente, mas ele tinha muitas virtudes, até mesmo essa praticidade, essa objetividade dele, era algo que a gente via que dava bom resultado no dia a dia do trabalho, na correria, e ele foi uma pessoa que me inspirou profissionalmente na área da engenharia. E quem te inspira? Ele fala que as virtudes e o caráter são fundamentais para nós sermos referência para que as pessoas nos sigam e na vida daqueles a quem nós desejamos seguir. Ele continua falando assim, ó, ele cita, isso aqui é da área do irmão Paulo e de outros militares aí, o general Dwight Eisenhower foi um presidente dos Estados Unidos e um general, então um homem que entendia muito bem de liderança, né? Alguém que lidera homens no âmbito de um exército, e ele foi um presidente dos Estados Unidos da América, então ele entendia sobre liderança. Ele fala o seguinte, ó, para ter seguidores, esse homem precisa obter a confiança deles. A primeira grande necessidade de um líder é integridade e excelente determinação. Embora eu esteja falando no âmbito familiar, a gente vai puxar um pouco para a liderança, porque o que eu tenho trazido para os irmãos, e ele fala no livro, é que o homem é o líder do seu lar. Então, princípios de liderança que um general do exército americano, e que foi também presidente dos Estados Unidos, aplicou na sua liderança, são válidos para nós em certa medida, guardadas as devidas proporções, ao liderarmos nosso lar. Então ele fala, para a gente ter seguidores, para que nossos filhos nos sigam, para que a nossa esposa nos tenha como uma pessoa de referência, nós precisamos ter a confiança deles, trazendo para o nosso contexto, e precisamos ter integridade e determinação, diz Eisenhower. Então, o que faz um homem ser digno de ser seguido? E aí o autor do livro, John Crotts, ele fala algo muito interessante. Ele fala o seguinte, ó, liderança começa, eu destaquei, com o seu coração e em sua vida. Se você não consegue liderar a si mesmo, não conseguirá liderar outros. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso à frente. Para nós liderarmos bem o nosso lar, para nós liderarmos bem a nossa esposa, os nossos filhos, nós precisamos liderar em primeiro lugar a nós mesmos, irmãos. Nós precisamos ter disciplina pessoal, nós precisamos saber conduzir as nossas vidas para sermos referência para eles e para podermos ser seguidos por eles. Eu quero botar uma imagem aqui para vocês. Vocês conseguem identificar o que é isso? Pode falar com a máscara, vou tentar ouvir, que é meio... Exatamente. Quem mais falou aí? Fala, Enzo. É isso aí mesmo? Então, o Paulo falou que é uma aeronave que sofreu um problema de despressurização, aí caem aquelas máscaras.
E o Enzo falou, é isso aí mesmo. E os dois estão certos. E eu não sei quantos aqui já andaram de avião, mas quando você vai andar de avião, logo no início, os comissários de bordo, eles fazem uma apresentação e eles pegam uma simulação de uma máscara assim, de oxigênio e mostram, no caso de uma despressurização, porque o avião ele fica pressurizado, né? E se acontecer algum problema, ele perder pressurização, caem essas máscaras, você tem que colocar no rosto para que você não morra ali, né? Fique sem oxigênio e tudo mais. Mas há uma observação muito interessante que eles fazem. Quem lembra aí, quem já andou de avião ou já viu num filme alguma coisa, o que eles sempre falam nessa hora? Primeira coisa é você colocar a máscara em você. Mas se tiver um senhor de idade, um idoso, um problema de saúde, ou uma criança, ou mesmo um bebê do seu lado, você não tinha que botar nele primeiro? O que eles sempre falam, que o irmão Paulo está falando aqui? O que adianta? Tem um senhor de idade, vou tentar ajudá-lo, vou ajudar uma criança, vou ajudar uma mulher grávida. Eu estou quase em todas essas situações, se eu fosse viajar de avião agora, tem a grávida, tem a criança, só falta o idoso. Mas vou ajudar alguém. Legal, a sua motivação é maravilhosa, mas se você apagar, porque tem um tempo que você consegue ficar sem respirar, se você passar esse tempo que você apagar, você não vai ajudar ninguém. Aí não só eles vão morrer, como você também. Então, qual é a orientação, como o irmão Paulo ilustrou bem? Você pega a máscara de oxigênio, bota em você, se certifica que você está respirando bem. Aí você vai ajudar os outros. Aí você tem chance de salvar os outros, mas você já está também a salvo, digamos assim, para poder ajudar os demais. Então, o que ele fala? Você precisa antes cuidar de seu coração e de sua vida, para estar pronto para liderar a sua família. Viu? A Rebeca aí, ó. Tu mesmo, não chegar. Aí eu botei a imagem ali, ficou um pouco pequena, mas é de um pai simulando, né? Colocando a máscara no filho, mas observa que ele já está com a sua máscara colocada antes. E aí o autor, essa ilustração é conhecida, mas o próprio autor usa no livro, e aí ele segue dizendo o seguinte: 3 razões porque ele relaciona a questão do caráter piedoso com a liderança espiritual. Que alguém pode até falar, mas eu tenho alguém que é referência para mim em alguma área, mas não é uma pessoa virtuosa. Talvez você tenha alguém, como eu citei, no meu caso na engenharia, que foi uma referência para mim, que seja um excelente profissional, um excelente dentista, né, para pegar a área do Maxwell aqui, algum profissional que trabalha muito bem, um excelente eletricista, um excelente cozinheiro, mas às vezes é um homem imoral, um homem que vive uma vida toda torta, mas na profissão dele ele faz tudo muito bem. Mas quando o assunto é liderança espiritual, irmãos, não tem como dissociar caráter, virtude de liderança. Para sermos bons líderes espirituais dentro da nossa casa, é fundamental que nós entendamos que precisamos cuidar das nossas vidas e do nosso caráter. E o autor fala o seguinte, a raiz produz fruto. Ele cita um texto lá de Mateus 7, em que Jesus fala sobre isso, está falando dos falsos profetas, para a gente observar que uma árvore boa vai dar bons frutos e uma árvore ruim vai dar frutos ruins. E aí ele fala no sentido que assim, a nossa vida é como se fosse uma raiz que vai influenciar, vai dar frutos na vida da nossa esposa e dos nossos filhos. Então, se a gente não observar o fruto que a gente está gerando, se a nossa raiz não for boa, o fruto não vai ser bom. Isso vale para nós casados com filhos, mas alguns aqui, né, como o Mateus, que está se preparando para casar, como outros que daqui a pouco, de repente, vão estar encontrando a sua cara metade, cara metade é um termo engraçado, até o nome de uma banda de pagode antiga, né? Meus tempos eu tocava na noite, misericórdia. Mas os jovens aí vão encontrar uma mulher de Deus, uma bênção do Senhor para se casarem, e precisam entender isso. E olha o que o autor diz, isso aqui é muito importante, irmãos, e é muito prático. Ele fala o seguinte, sua família seguirá mais ao seu exemplo do que as suas palavras. Sabe aquela história de que faço o que eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Isso não funciona em muitas circunstâncias, mas tem um lugar onde isso não funciona, é dentro de casa, irmãos. Não adianta a gente falar para os filhos, faz isso, aquilo, e a gente fazer diferente, que não vai funcionar. Eles vão seguir mais o nosso exemplo do que as nossas palavras. E ele fala algo interessante, que ele fala o seguinte, que pessoas foram criadas para imitar. E ele diz que Jesus veio ao mundo com o propósito de salvar, ele encarnou, ele morreu na cruz,
ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, mas ele não é só um modelo para nós. Tem algumas religiões, por exemplo, mais ramificações do espiritismo que botam Jesus como um modelo, um mestre exemplar. Ele foi isso também, mas ele é muito mais do que isso. Ele é o nosso Salvador, ele é o Redentor, ele é o verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, mas ele também é um exemplo para nós. Então, Jesus veio como modelo para nós, porque nós, seres humanos, nós fomos criados para termos referências e para imitarmos outras pessoas. Então, os nossos filhos naturalmente vão nos imitar, e as nossas tendências, o nosso jeito, às vezes o nosso jeito de falar, às vezes alguma coisa que a gente faz, mesmo o Daniel com 3 anos e 8 meses, eu já vejo às vezes algumas atitudes dele que lembram muito coisas que eu falo, ou que eu faço, ou a Tatiana. Por quê? Porque nós fomos criados para imitar. Então, 3 razões, porque o caráter piedoso, o caráter temente a Deus é tão importante para termos uma liderança espiritual forte dentro dos nossos lares. Porque a raiz produz um fruto, se tivermos uma raiz amarga, vai produzir um fruto ruim, porque a nossa família vai seguir mais o nosso exemplo do que as nossas palavras, e por fim, porque os nossos filhos e mesmo a nossa esposa, em certa medida, tende a imitar as nossas virtudes e os nossos defeitos. Mas quais são os requisitos bíblicos para a liderança? Quando a Bíblia fala de liderança, e aí no âmbito do povo de Deus, mas a gente pode pegar esses princípios e trazer para dentro do nosso lar, o que a Bíblia fala? Aí eu queria rapidamente passar por 3 textos. Vamos lá em Êxodo, capítulo 18, quando Moisés está atarefado, cheio de coisa para fazer, e o seu sogro Jetro vai visitá-lo. Êxodo 18, a partir do verso 19. Diz assim, Êxodo 18, a partir do 19. As palavras de Jetro, sogro de Moisés, a ele. Agora ouça o meu conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Só um parêntese aqui, irmãos, porque esse texto é muito emblemático para a igreja. A gente vai aplicar a família, mas por isso que o papel do pastor essencial é palavra e oração. A gente vai ver isso lá em Atos também. Mas a orientação sábia de Jetro aqui, para o líder Moisés, é válida para os pastores hoje também. O pastor, sobretudo, a função dele é o que vimos no versículo 20, orientar o povo de Deus acerca dos decretos e leis do Senhor, mostrando como nós, como povo de Deus, devemos viver e o que devemos fazer. Versículo 21, mas escolha dentre todo o povo homens capazes, então tinham que ter habilidades, mas olha o que diz, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto, ou seja, homens honestos. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis e as mais simples decidirão sozinhos. Só até aí. Então, quando o sogro de Moisés deu essa boa sugestão a ele, esse bom conselho, o que ele pediu? Ele falou, homens carismáticos, homens que todo mundo no povo de Israel goste deles, fala, pô, fulano é muito legal, homens que tenham uma liderança muito forte, homens que sejam, que tenham boas ideias, homens trabalhadores, tudo isso podia fazer parte, mas o que ele falou que é fundamental, capazes sim, mas tementes a Deus, dignos de confiança e homens honestos. Então, os requisitos bíblicos para a liderança do povo de Deus, nós podemos trazer para nós, para que sejamos bons líderes do nosso lar e referência para os nossos filhos, devemos ser tementes a Deus, capazes de tocar a nossa casa, dignos de confiança e inimigos de ganhos desonestos. Atos capítulo 6, agora saímos num contexto de liderança do Antigo e entramos no Novo Testamento, a instituição dos diáconos. Os diáconos foram instituídos nesse contexto em que havia uma queixa entre os judeus de fala hebraica e os helenistas, porque algumas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição de alimento. Os discípulos estavam crescendo muito, e aí houve essa queixa, e Atos 6, vou ler a partir do verso 2, diz assim, por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram,
não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Novamente, os líderes da igreja, os 12 apóstolos, falando novamente sobre a importância do líder se dedicar à palavra de Deus. Versículo 3, irmãos, a palavra de Deus é oração. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos aí sim à oração e ao ministério da palavra. Então o que fala aqui no versículo 3? Homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria. E qual era a função deles? Servir as mesas, uma função aparentemente simples, mas eles tinham que ser homens de bom testemunho diante da comunidade, cheios do espírito e de sabedoria. Então o autor do livro, ele chama a atenção, porque nós, ao liderarmos dentro do nosso lar, devemos pedir a Deus, e por isso eu falava no início que a gente precisa orar muito por nós mesmos, irmãos, pedindo capacitação e graça a Deus, para sermos homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para conduzirmos as nossas famílias. E por fim, 1 Timóteo, capítulo 3, todos esses textos são textos voltados para a liderança da igreja, mas os princípios, eu entendo, assim como o autor, são válidos para pensarmos no âmbito da liderança familiar. 1 Timóteo capítulo 3, vamos ler só 2 versículos. O bispo aqui, no grego, é a mesma palavra para episcopos, que é a mesma palavra usada para presbítero, não pode ser o pastor, o líder da igreja. 1 Timóteo 3, 2, é necessário, pois, que o bispo ou presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Só até aí. Tem outras designações, mas você vê que muitas delas são relacionadas a caráter. Primeiro, ser irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, e aí entra o apto para ensinar, que é algo mais específico da liderança da igreja. E versículo 8, falando agora dos diáconos. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Então você vê que as características que Paulo orienta Timóteo para a liderança da igreja, sejam os presbíteros ou pastores e diáconos, muitas delas são no âmbito do caráter, no âmbito daquilo que, em certa medida, todo cristão deve ter. Então, os requisitos bíblicos para a liderança estão muito ligados ao caráter. E aí podemos chegar a esses princípios e trazer da vida da liderança da igreja para as nossas casas e ver a importância de sermos tementes a Deus, homens de palavra, moderados, sensatos, respeitáveis, para termos o respeito e a liderança dentro do nosso lar. Mas qual é, voltando aqui ao tema do livro, qual é o âmago de um caráter piedoso? O que é isso aí? Quem está enxergando aí está conseguindo identificar o que é isso? É um coração, aí é o órgão mesmo, não é aquele coração de anúncio de chocolate em época de Dia dos Namorados, não. Coração, órgão. Mas por que eu coloquei isso? Porque é o âmago, o que está no centro de um caráter piedoso. E aí o autor fala algo muito simples, irmãos, parece até óbvio, mas que é fundamental para nós entendermos e sermos bons líderes no nosso lar. Ele fala o seguinte, você não pode levar sua família a seguir Jesus se pessoalmente não é um seguidor de Jesus. Então, o mais importante que a nossa família precisa é do nosso carinho, do nosso amor, da nossa liderança espiritual, de conduzirmos a família na piedade, a oração, a palavra e tudo mais. Mas o mais importante, a primeira coisa que aparece nessa lista, eu assim diria, o que está no âmago, no centro, no coração de tudo isso, é que nós sejamos seguidores de Jesus. Porque se nós buscarmos ser discípulos de Jesus, todo o pacote, né, toda a carroça que vai vir atrás disso, vai vir junto, tudo que é importante vai vir junto. Então é fundamental que nós sejamos seguidores de Jesus. E aí eu quero abrir um parênteses aqui, por isso que eu tenho muita dificuldade, irmãos, com jovens que buscam um relacionamento com uma pessoa não cristã. Porque como um jovem vai casar, um rapaz, uma menina não cristã, ou uma jovem com um rapaz não cristão, e às vezes o jovem vai naquela empolgação, naquele amor, em toda aquela coisa, aquela paixão toda, mas não enxerga o risco, o laço que pode estar se envolvendo,
Porque como é que, especialmente as meninas, vão ter como marido um homem que não é um seguidor de Jesus confessamente, não é nem uma pessoa que a menina conheceu na igreja, achou que era crente, depois descobriu que não era, mas a pessoa sabe que ele não segue a Jesus. Já teve vezes de eu aconselhar jovens falar o seguinte: olha, você não vai poder cobrar depois que fulano te enganou, que ele está deixando claro que ele não tem interesse na igreja, que ele é um homem que tem as suas virtudes, que é trabalhador, que respeita os seus pais, mas ele está deixando claro que ele não tem interesse em seguir Jesus, não considera a palavra de Deus. Então depois você não vai poder chegar e exigir dele uma coisa que ele não te prometeu. Então, nós como líderes precisamos, em primeiro lugar, ser discípulos e seguidores de Jesus. E essa é a virtude mais importante que nós precisamos. E aí, já caminhando para o final, o autor conclui esse capítulo falando de um aspecto muito importante na nossa vida, irmãos, que não é importante só para nós homens, pais, maridos, mas para todo cristão. E ele traz aqui para nós, que são as disciplinas espirituais. E ele bota esse texto em 1 Timóteo 4, que diz assim, rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade. Eu grifei aí porque isso é muito importante. Exercite-se na piedade. A palavra lá no grego é a mesma que vai dar origem a ginásio, ginástica. É um exercício. Paulo está falando que a gente tem que fazer exercícios espirituais. O exercício físico, continua ali o apóstolo, é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. O que Paulo está falando? Você fazer exercício físico tem proveito? Tem. Só que o maior benefício que vai te dar é você ter uma saúde melhor nesse mundo e depois você vai morrer do mesmo jeito. Agora, a piedade não, ela tem um proveito para essa vida, que traz benefícios enquanto vivemos nesse mundo e para a eternidade. Então, ele fala da importância de nós nos exercitarmos na piedade. Nós temos disciplinas espirituais. Tem um livro que eu gosto muito, é um livro antigo, de um autor chamado Richard Foster, Celebração da Disciplina. Tem alguns pontos sobre oração que eu acho um pouco polêmicos, mas no geral o livro é muito bom. E o Richard Foster bate muito nessa tecla, ele fala de diversas disciplinas, tanto dessas mais pessoais, jejum, oração, leitura da palavra, meditação na palavra, estudo da palavra, quanto outras disciplinas mais comunitárias, como você contribuir, você servir um ao outro. É um livro muito interessante, e ele fala da importância da disciplina, e a igreja perdeu muito disso, irmãos. Muitos cristãos hoje entendem que tudo que a gente tem que fazer para Deus se resume ao que fazemos dentro da igreja. Chegamos na igreja, participamos do culto, demos nosso dízimo, levantamos nossas mãos, cantamos louvores, ouvimos a palavra de Deus, está tudo muito bom. Só que a Bíblia não nos orienta assim, a Bíblia nos orienta a termos uma vida constante, disciplinada, de oração, de leitura. E o autor, ele cita somente 3, poderíamos falar de outros, mas ele se concentra nesses 3, ao falar sobre esse assunto para nós, e são muito importantes. Primeiro, a leitura bíblica. Nós não podemos querer que nossos filhos tenham interesse pela Bíblia se a gente não lê a Bíblia. Os nossos filhos precisam ver a gente lendo a Bíblia, precisam ver a gente meditando nas Escrituras. Lá na minha casa, perdoe citar mais um exemplo pessoal, mas a gente tem um rack assim na sala, que tem um buraco cheio de livro do Daniel. Ele fica com os livrinhos dele. Aí, às vezes eu estou lendo a Bíblia, ou lendo um livro para preparar uma pregação, ou por conta do seminário, e estou sentado no sofá lendo, e daqui a pouco ele vai e pega os livros dele lá, começa a sacar o livro dele do armáriozinho dele, aí senta do meu lado, aí pede para eu contar a história para ele, porque ele está vendo. Então isso é uma referência. Claro que você pode pensar, mas você é pastor, você faz um seminário muito puxado, você prega frequentemente na igreja, dá palestras e tudo, certamente, mas todo cristão não precisa ter esse ritmo de leitura que um pastor precisa ter, mas todo cristão precisa ler a Bíblia. E às vezes, irmãos, os nossos filhos vão nos ver lendo a Bíblia, isso vai ter um impacto maior do que você imagina na vida deles. Então a leitura bíblica é fundamental para a gente se alimentar, para aquela história lá da analogia do avião, para que a gente coloque a máscara no nosso rosto e tenhamos ar para poder ajudar os nossos familiares. É primeiro para nós, mas também é um exemplo fundamental para os nossos filhos. O autor, ele fala aqui, eu grifei algumas coisas, que ele fala assim, se você quer progredir no caráter cristão, a Bíblia deve fazer parte da sua dieta diária. Muitas pessoas hoje falam de alimentação saudável, isso é bom e tudo, mas a primeira alimentação saudável para nós cristãos é comermos da palavra de Deus todos os dias. Eu tenho falado às terças-feiras sobre culto no lar, e a gente deve preparar algum material para você poder fazer culto no lar, algumas leituras bíblicas programadas. Estamos montando uma apostila pré-escola dominical, que também tem leituras bíblicas sugeridas. Você pode pegar um pequeno texto da Bíblia e ler, meditar, orar, a gente está aí para te ajudar nisso também.
mas isso é muito importante, a leitura bíblica constante. Depois ele fala da oração. Não adianta, irmão, a gente ficar falando para o nosso filho, você tem que orar. O filho adolescente está passando uma dificuldade na escola, vai fazer uma prova difícil, ou está tendo problemas com um colega de escola, ou então está gostando de uma menina que a escola toda sabe que aquela menina não é boa coisa, ou a menina está gostando do rapaz que você sabe que é problemático. Aí você fala, você tem que orar, ora por isso, aí pede a Deus para tirar isso do teu coração, mas o teu filho nunca te viu orando. Então precisamos orar todos os dias, que seja aquela oração breve antes de dormir com seus filhos, oração antes do almoço, e sempre que possível em outros momentos também, a sua oração pessoal é muito importante para a nossa vida de oração, para a nossa família, orarmos pelos nossos filhos, pela nossa esposa, orarmos por nós mesmos, e também sermos um exemplo de oração, irmãos. E não adianta a gente falar que eles têm que orar, se eles não nos virem orando. Um pastor uma vez disse que ele andava pela casa e às vezes ele entrava no quarto dos pais e estava o pai e a mãe de joelhos orando, e ele tropeçava nos pés dos seus pais. Aquilo me marcou. Eu falei, eu quero que meus filhos também tropecem nos meus pés por me verem ajoelhado ao pé da cama ou junto ao sofá orando ao Senhor. E por fim, a comunhão na igreja. Ele fala, isso é muito importante, irmãos, porque é um lugar onde nós, homens, muitas vezes acabamos negligenciando. Não adianta a gente falar que a igreja é importante, não adianta a gente falar que é importante estar na igreja, que o cristão tem que ir para a igreja, nossos filhos têm que estar na igreja, se nós não valorizarmos a igreja. O autor fala, o que adianta você falar que o teu filho tem que ir para a igreja, se de cada 4 domingos, 3 você deixa aí por causa de um entretenimento, porque ficou vendo um jogo, porque foi para a praia, porque foi caminhar, porque dormiu muito tarde no sábado, perdeu a hora do culto no domingo. Então nós precisamos valorizar a comunhão, irmãos. Deus nos criou para ser um povo que tem comunhão. Deus não nos criou para caminharmos sozinhos. Deus nos criou para caminharmos juntos. E há algo que Deus abençoa quando nos reunimos. Então, se a igreja for algo importante, né, como o pastor Roberto fala muito isso lá na freguesia, cuidado com o que você comenta à mesa do jantar. Você, à mesa do jantar, fica falando mal da igreja, mal da liderança da igreja, seja do pastor, de um outro líder, da visão da igreja, das prioridades da igreja, do culto. O teu filho está ouvindo aquilo. Quantas casas, eu que trabalhei com jovens muitos anos, quantas vezes você via, às vezes, o pai chegando desesperado, o jovem de 15, 16, 18 anos, não queria mais ir para a igreja, e aí, em certas circunstâncias, você sabia que aquele pai era muito crítico à igreja, e você já entendia que aquele pai provavelmente falava mal da igreja demais. Claro que não são todos os casos. Tem jovens que o pai é piedoso e ainda assim ele tem dificuldade na sua juventude em relação a estar na igreja. Mas existem casos que o pai fala mal da igreja a vida toda. Quando o jovem chega na adolescência, ele não quer mais ir para a igreja, o pai fica, não sei, o que aconteceu, meu filho não quer mais ir para a igreja. Claro, o pai só falava mal da igreja, ou faltava à igreja por qualquer motivo, não valorizava a comunhão dos santos. E isso é muito importante. Então, as disciplinas espirituais, ele foca nessas básicas, mas existem outras. Leitura da Bíblia, oração, porque quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco, e quando oramos, nós falamos com o Senhor, e muitas vezes o Espírito ministra coisas aos nossos corações, também quando oramos. E a comunhão na igreja são fundamentais. Nossos filhos precisam ver que a gente valoriza. Se você, por exemplo, se for o caso, você organiza a tua casa já no sábado à noite, para o culto de domingo, para você acordar de manhã com calma no domingo, vir para a igreja com calma, chegue mais cedo na igreja, chegue 10, 15 minutos antes, chegue com paz, não chegue naquela correria. Se você puder, se organize sua roupa. Seu filho vai ver, meu pai, minha mãe, eles se interessam em estarem prontos para cultuar a Deus no domingo, para chegarem a tempo na igreja. Então eles organizam tudo com calma, eles já preparam as roupas, já preparam a mochilinha da criança, já preparam tudo que precisa ser feito, para acordar com calma no domingo, em paz, e chegar cedo, em paz, na igreja para cultuar o Senhor. Isso vai ter efeito, irmãos, na vida dos nossos filhos. E é uma reflexão final de um outro ex-presidente americano que o autor cita, Ted Roosevelt. Ele diz assim: antes que um homem possa disciplinar outros homens, precisa demonstrar sua habilidade em disciplinar a si mesmo. Bom, vou ler novamente, leia em voz alta comigo essa frase, por favor. Antes que um homem possa disciplinar outros homens, precisa demonstrar sua habilidade em disciplinar a si mesmo. Então Deus tem nos chamado, irmãos. Eu louvo a Deus pela resposta, pelo interesse dos irmãos aqui da igreja, a sermos homens fortes, como diz o título desse livro, a buscarmos assumir a liderança espiritual que Deus já nos concedeu. Deus não vai nos conceder quando a gente acordar para isso, nós já somos líderes do nosso lar, e a fazer a diferença. Se os nossos filhos acharem que o futebol, que a televisão, que a série de Netflix,
que as redes sociais são mais importantes para nós do que a Bíblia, a oração e a igreja, dificilmente, na sua adolescência, na sua juventude, eles vão valorizar as coisas espirituais. Mas se eles verem em nós um caráter firme, um caráter de um homem, de um servo de Deus, que valoriza as coisas espirituais, isso certamente será um exemplo, e eu creio que Deus há de nos dar graça para que eles sigam esse nosso exemplo. Amém, irmãos? Ore por isso. Eu queria hoje fazer um pouquinho diferente, pode encerrar o